Pois é, pedra no rim. Sabe que, infelizmente, eu estou acostumado com esse mal, né? Mas eu fiquei animado que dessa vez, nesses últimos anos, a medicina deu uma evoluída, né? E eu vou conseguir tirar isso. Estão tirando pedra que está dentro do rim ainda, já pensou? Antes só tirava o que estava no canal, né? Então agora eu vou resolver meu problema para sempre. Amém. Se Deus quiser. Vamos fazer um exame para saber o que é essa pedra, se é de sódio, de cálcio, né? É uma só? Não. Tem duas dentro do rim, mais uma no canal, talvez tenha outra no rim. É uma pedreira. A Daniela Mas vai tá passar. certo, né? Dureza, né? Mas é assim, né? Amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de Gênesis. Então, abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Gosto muito do livro de Gênesis, as histórias dos patriarcas, né? E nós temos aqui no capítulo 37 a história de um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Acharam aí? Gênesis 37. A história de José. Eu gosto muito dessa história, tem uma série de lições aqui. Hoje eu gostaria de me prender apenas a uma ou duas delas para a nossa reflexão dessa noite. Nós vamos ler então o capítulo 37, o versículo 3. A gente vai ler alguns versículos aqui e eu vou falando para vocês, tá bom? O primeiro é o 3. Gênesis 37, verso 3 diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Agora vai lá para o versinho 12, a gente vai ler o 12 e o 13. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. E ainda um pouco mais, agora no verso 19. E dizia um ao outro, aqui se referindo aos irmãos, né? Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto e não ponhais sobre ele a mão. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Um pouco mais ainda. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Até aqui. Só vou mudar de máscara. Tem um lado que ela incomoda menos.
Muito bem, até aqui. Retirado abruptamente do convívio com seu pai. Essa foi uma mudança de fato inesperada na vida de José. Quando José se despediu de Jacó, seu pai, quando seu pai o enviou para ver os seus irmãos, eles não imaginavam que demoraria tantos anos para eles voltarem a se encontrar, voltarem a se ver. De filho favorito a escravo. Que mudança, já pensou? Ellen White, comentando essa mudança no livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim, se referindo a José: chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Que mudança na situação de um filho eternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado. Que mudança! Você já percebeu como na vida as coisas podem mudar rápido? Bom, a gente está percebendo isso muito claramente, né? Quem imaginaria no começo do ano que a gente estaria assim, né? Alguns dias minha esposa leu na internet um videozinho assim, esses pequenos, né? Uma pessoa dizendo assim: olha, nem nos meus piores momentos eu ia imaginar que em 2020 eu ia estar lavando sacolinha de mercado, né? Com algo que a pessoa para usar depois. Que mudança nós enfrentamos! O mundo simplesmente mudou e a vida mudou com ele. Na vida nós enfrentamos uma série de mudanças, mudanças inesperadas, repentinas, rupturas, algumas perdas, mudanças de rumo ou decisões que nos levam para caminhos diferentes, ou decisões de outras pessoas que nos afetam e nos levam para caminhos diferentes. José estava seguro com seu pai e o seu futuro estava aparentemente garantido. Seu pai era um homem rico, tinha muitas posses, ele ia herdar isso, estava tudo bem. Mas de repente mudou tudo. De repente mudou tudo. Como você lida com mudanças? Sabe, existem mudanças na nossa vida que acontecem assim de maneira inesperada e que a gente apenas pode reagir a elas. Por exemplo, a gente enfrentou uma grande mudança aqui. É claro, nem todas as mudanças na nossa vida acontecem assim. Boa parte das mudanças na nossa vida, nós somos responsáveis por elas. E se você analisar a história de José, é até interessante que apesar dessa situação ter sido inesperada e ter pego José de surpresa, o ambiente mostrava que algo ruim estava prestes a acontecer. Não é verdade? Os irmãos de José tinham inveja dele. E não é por acaso que o texto repete tantas vezes a túnica talar de mangas compridas. Para os irmãos foi a gota d'água. Jacó havia cometido um grande erro de demonstrar preferência a um dos seus filhos. E é claro que isso ia trazer problemas na família, sem dúvida. Ellen White, falando sobre esse clima no lar de Jacó, de Israel, ela diz assim: Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José, e isso provocou a inveja dos outros irmãos. Você vê? Aquela situação foi inesperada, mas era uma tragédia anunciada. Podia não acontecer daquele jeito, mas alguma coisa ruim ia acontecer pelo clima familiar que estava se desenrolando ali. Interessante, amigos, que Jacó estava cometendo um erro que aconteceu também na casa dele, pelo qual ele sofreu com seus familiares, com seus pais. É só lembrar um pouco da história. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Seus pais, Isaac e Rebeca. Isaac preferia um dos filhos, né? Isaac preferia quem? Esaú. E Rebeca preferia Jacó. Você vê que coisa interessante? Essa questão da preferência já existia no lar de Jacó, quando ele era menor e morava com os pais,
E agora ele estava repetindo esse erro na sua família, na sua casa. Como está o clima na sua casa? Como é o clima na sua família, no seu lar? Sabe que é possível que a gente sofra com erros dos nossos pais e depois acabe cometendo os mesmos erros no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Aquelas coisas que nós não gostávamos que aconteciam, elas estão dentro de nós, nos marcaram de alguma maneira. Estamos nós atentos àquilo que está acontecendo na nossa família, no seio do nosso lar? Talvez dentro da nossa casa haja uma tragédia anunciada no comportamento dos nossos filhos, no comportamento dos cônjuges. Vez ou outra, nós pastores temos que lidar com situações de divórcio, assim, né? Um divórcio, amigos, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, assim, né? Um divórcio é uma tragédia anunciada. As coisas não estão bem, mas vai se empurrando e vai, deixa pra lá, e a gente não lida com a situação, até que uma hora acontece o pior. Algumas situações da vida são inesperadas e nós não temos culpa, mas boa parte delas poderia ser evitada pelo nosso comportamento. Ora, como nós estamos lidando no nosso lar? Como a gente lida com as finanças, como a gente lida com nossos filhos, como a gente lida com a nossa esposa. Será que existe uma tragédia anunciada na nossa casa? Que nós possamos ter a sabedoria de analisar, enfrentar o problema e evitar que de fato ele aconteça. Bom, José estava enfrentando essa situação e eu gostaria de, após essa reflexão, falar um pouco sobre como José reagiu a essa mudança, porque isso é uma lição para nós, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo hoje, de uma mudança tão drástica que nos afetou sem que a gente tivesse culpa dela, né? Bom, o que José fez? Qual foi a sua reação? Quando nós chegamos no capítulo 39, no verso 2, a gente encontra José chegando no Egito. E aqui diz assim, capítulo 39, verso 2: O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. Verso 6: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Isso aqui é uma lição extraordinária para nós. José então enfrentou uma mudança terrível de situação, de filho amado, o preferido, a escravo. A gente não tem noção do que isso significa, essa é a verdade, né? Mas uma mudança brusca na sua vida. E o que poderia ter acontecido com José? O que poderia ter acontecido com José é José ter virado se revoltado. Ele podia ter virado um trapo de homem, revoltado com a vida, revoltado com a sua sorte, revoltado com os irmãos. José poderia não ter sido nada, essa é a grande verdade. Mas ali como escravo, interessante isso, como se na cabeça de José ele pensasse assim: eu vou ser o melhor escravo dessa casa. O seu melhor. Sou escravo hoje. Não era o que ele sonhava, não era o que ele queria para a vida dele. Ele não buscou isso. Mas como escravo ele se tornou o melhor de todos. Interessante isso. Como lidar com as coisas, né? Sabe, José tinha o que os psicólogos chamariam hoje de resiliência. Resiliência é a propriedade de um material de eles receber pressão
e envergar, como se pegasse um graveto e envergasse, mas você solta e ele volta. Isso é resiliência. É a capacidade de você receber pressão e suportar isso que você quer. Cada material tem o seu ponto, máximo de resiliência. José teve resiliência aqui. Ele enfrentou uma situação totalmente inesperada, terrível, mas não se deixou ser vencido por isso. É claro, a gente não sabe quanto tempo levou para ele absorver essa situação. Mas o que o texto bíblico diz é que José se tornou o melhor naquela casa. O que ele fazia prosperava. Interessante também é que diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José e por isso o que ele fazia dava certo. Mas José tinha que fazer as coisas. Aqui é claro que tem uma outra lição que a gente não pode deixar passar. Que o fato de José ter sido vendido pelos irmãos não significa que o Senhor não era com ele. Isso nos mostra que a tragédia também alcança os cristãos. A tragédia também alcança aqueles que são servos de Deus. Cristo mesmo havia nos avisado, ou já nos disse nos evangelhos, que no mundo nós teríamos aflições. As aflições não alcançam apenas aqueles que não servem o Senhor. José, servindo o Senhor, ainda assim foi vendido como escravo, mas ele não desistiu da vida, não desistiu de Deus, e as coisas começaram a andar bem. Interessante, logo no verso 7, já diz que a esposa de Potifar vai para cima de José. José foge dela, ela o acusa injustamente, mas ele acaba na cadeia. Olha, outra fatalidade na vida de José. Costumo dizer para os jovens, principalmente, que a gente nunca vai perder por fazer aquilo que é certo, Mas aparentemente José perdeu aqui. Fazendo o que era certo, acabou preso injustamente. E onde estava o Senhor que permitiu que essa injustiça acontecesse? Acompanhe comigo. Capítulo 39 ainda, agora verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Você vê que interessante? Onde estava o Senhor quando José foi injustiçado? O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Nesse mundo de pecado a gente vai enfrentar problemas. Isso não significa que o Senhor não está conosco. Ele está conosco. E se nós não desistirmos da vida, não desistirmos de Deus, se a gente tiver a resiliência necessária para suportar a pressão, sem desistir de lutar para fazer o que é certo, fazer o melhor, as coisas andarão bem, terão um final feliz. Interessante, acontece a mesma coisa aqui, Então José primeiro foi vendido como escravo e deve ter pensado em sua mente: eu vou ser o melhor escravo. E agora injustiçado mais uma vez, é preso e talvez tenha passado pela sua cabeça: eu vou ser o melhor preso. Já pensou? Que resiliência, Poxa, então ele podia novamente ter desistido e se revoltado, falado: não, mas eu estou tentando fazer o que é certo, só dá ruim na minha vida. Não desistiu da vida, não desistiu de Deus. O Senhor era com ele, e agora ele se tornou o principal entre os presos e o responsável. Sabe, amigos, a gente aprende aqui que a gente precisa lidar com os problemas da vida com positividade. Isso é positivo quando você enfrenta situações da vida. Nós temos problemas e a gente vai ter mesmo, é inevitável. De vez em quando a gente vai dar uma encostada para ter o carro. De vez em quando a gente vai ter problemas no trabalho, na família. Alguns problemas nós causamos, outros não é a gente que causa. Injustiças acontecem nesse mundo mesmo.
Cristo nos fez uma promessa que um dia nós moraremos num lugar onde habita a justiça. Mas esse lugar não é aqui. Nós enfrentaremos justiça mesmo, injustiça mesmo, como nós lidamos com isso. Eu termino com o capítulo 41, a partir do verso 39, onde diz assim: depois que José interpreta o sonho do faraó. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado, sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém?